Olá! Estamos de volta com mais um Espaço Debate e dessa vez para falar sobre a reforma trabalhista. O governo do agora presidente da República, Michel Temer, já sinalizou que entre as mudanças está a ampliação da jornada de trabalho diária para até 12 horas e a prevalência das convenções coletivas sobre as normas legais. O anúncio dessas intenções provocou muita polêmica e repercussão. O assunto é sensível e controverso, porque de um lado estão os empresários que querem a flexibilização justamente para cortar custos, mas do outro estão os trabalhadores que não aceitam a redução de direitos. Para conversar um pouco mais sobre essas questões, eu falo agora com a Subprocuradora-Geral do Trabalho, Sandra Lia Simon. Doutora Sandra, para iniciar nossa conversa, eu queria que a senhora explicasse se chegou o momento de a gente atualizar a nossa CLT, uma vez que ela foi criada em 1943 e até já passou mais de 70 anos. Na verdade, o Ministério Público do Trabalho, quando falamos pelo Ministério Público do Trabalho, sempre temos uma preocupação muito forte de mostrar que a CLT ela não é tão velha quanto dizem que ela é. Muito embora ela tenha, de fato, sido editada na década de 40, ao longo de todos estes anos, 85% dos seus dispositivos sofreram alteração. Apenas menos de 15%, na verdade, dos seus dispositivos originais continuam com a redação daquela época. Então, na verdade, ela não é engessada e não é antiquada, como querem fazer crer que ela seja. E, além disso, fora a CLT, também existem várias leis trabalhistas esparsas, que cuidam de questões das mais atuais. Então, não é correto, primeiramente, dizer que ela é uma legislação velha, porque ela vem sendo atualizada. Então, esse é o primeiro ponto que é importante deixar claro. E existe um outro ponto também, muito importante, que, na verdade, o que causa uma crise no emprego não é a legislação trabalhista, é o enfraquecimento da economia. Então, na verdade, todas as vezes que há uma crise econômica, a primeira medida mirabolante que encontram para resolver a crise econômica é diminuir direito trabalhista. Os empresários falam justamente que pela burocracia, pelo alto custo que tem de se contratar e até de se demitir, isso engessa um pouco o mercado de trabalho e o ambiente de negócio, fazendo com que se reduz as contratações e as ofertas de emprego. Isso não é verdade. O que reduz a possibilidade de contratação e a oferta de emprego é uma economia fraca, é um mercado fraco. Não é a proteção da legislação trabalhista. Tanto que há vários estudos, tanto da parte de organismos internacionais do trabalho e também da área econômica, em que não há nenhuma relação entre enfraquecimento da proteção trabalhista e geração de empregos. Isso é apenas uma lenda que as pessoas gostam de divulgar e de propagar para justificar o injustificável, que é a perda de uma proteção trabalhista que não existiu do nada. É uma proteção trabalhista que cada um dos direitos que se pretende alterar, ele tem uma razão de existir. Esses direitos eles foram conquistados com base em lutas históricas. E eles têm desde a salvaguarda da saúde até a possibilidade da pessoa de se dedicar a outras fases da sua vida que não só o trabalho. Uhum. O governo Temer sinalizou que entre as alterações que ele pretende fazer está a ampliação da jornada de trabalho para até 12 horas diárias, né, com estabelecimento de 44 semanais, mais 4 horas extras, a prevalência das convenções coletivas sobre as normas legais e a criação de 2 novas modalidades de emprego, que é uma por produtividade e outra por hora trabalhada. Como a senhora avalia essas propostas? Eu avalio todas essas propostas como péssimas. Em primeiro lugar, não há nenhuma contrapartida do lado do empregador. A única parte que vai perder direitos é a pessoa que trabalha. Mais de 50 milhões de pessoas estão no mercado formal hoje em dia no Brasil. E essas pessoas, elas dependem da sua força de trabalho para obter o sustento para elas e para suas próprias famílias. A partir do momento em que se pretende aumentar uma jornada de trabalho para 12 horas, primeiro é uma reforma constitucional. Isso é um processo longo
e demorado, demanda a votação nas duas casas no Congresso, 2 vezes, como diz a Constituição Federal. Quando a jornada ela foi estipulada em 8 horas, não foi porque veio uma fada madrinha com a varinha de condão dizendo 8 horas está bom. É porque é necessário que a pessoa tenha o resto do dia, primeiro, para descansar. E segundo, para conviver com outras pessoas, com seus amigos, com as suas famílias, para ela poder estudar, para ela poder se alimentar, para ela poder fazer atividades lúdicas. Apenas dessa forma é que ela tem o organismo, ele se reabilita para poder trabalhar no dia seguinte. Então, o fato de que 8 horas não foi tirado do nada. Essas 8 horas elas foram tiradas exatamente de muitos estudos e de muitas constatações de que é o tempo necessário para uma pessoa dedicar sua vida ao trabalho e depois conseguir se recuperar para no dia seguinte voltar a trabalhar. Esse é o primeiro ponto das 12 horas. Uhum. As pessoas têm muitas dúvidas do que vem a ser essa relação da prevalência das convenções coletivas sobre as normas legais, o chamado negociado sobre o legislado. Você pode explicar um pouco melhor para a gente? Sim, o que prevalece hoje no Brasil é que se aplica numa relação trabalhista sempre a norma mais favorável. Se ela está prevista na lei, será aplicada a lei. Mas se há uma convenção coletiva, que é uma negociação que o sindicato faz, que para aquele caso específico tem uma previsão melhor para o trabalhador, então vai se aplicar a convenção coletiva. E a convenção coletiva, ela nunca pode diminuir a lei. Então, essa proposta que vem sendo divulgada pela imprensa, de fazer prevalecer o negociado sobre o legislado, ela não é nova. Ela já houve tentativas de instituí-la na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Felizmente não foi encampado pelo Congresso Nacional, não houve essa possibilidade e agora ela vem retomada. E por que é que ela não se coaduna com a proteção trabalhista? Porque, de novo, é apenas uma parte que vai sofrer prejuízo. Quais prejuízos apenas uma poderia parte. vir? Por exemplo, hoje em dia, o 13º salário é o equivalente a um mês de salário. Ele pode ser equivalente a 5% do salário, se assim ficar negociado. Hoje em dia, o adicional noturno é de 20%. Ele pode ser reduzido a 1%. Ele pode até ser suprimido, se prevalecer uma negociação frente ao que está na legislação. E assim com todos os direitos. O aviso prévio, que era no mínimo de 30 dias, pode ser totalmente eliminado. Ou deixa um dia de aviso prévio. Chega para você e diz, amanhã você está demitido. E você não tem uma contrapartida por essa demissão. Então, todos os direitos que são mínimos, que estão na legislação, eles podem ainda ser diminuídos. E isso é muito grave, porque sabemos que os sindicatos, eles não têm a quantidade suficiente de sindicalizados. Era nesse ponto que eu queria chegar, né? Eles não têm, não podemos dizer que os sindicatos tenham hoje uma legitimidade a ponto de abrir mãos de direitos. O nosso modelo sindical não permite, porque é a unicidade sindical. Nós também, há muitos anos, todas as pessoas que militam na área trabalhista defendem, a esmagadora maioria, melhor dizendo, defendem o pluralismo sindical, para que as pessoas elas possam escolher o sindicato ao qual elas querem se filiar, porque aí elas criam um sindicato forte, um sindicato, olha, eu só vou me filiar a um sindicato... Que é o que acontece no maioria dos outros países, Em vários né? países, exatamente. Eu só vou me filiar a um sindicato que realmente cuide dos meus interesses, é para ele que eu vou contribuir, mas no Brasil não. Você é obrigado a se filiar àquele determinado sindicato, porque em cada cidade, em cada base territorial, só pode ter um único sindicato. Então, os sindicatos não têm essa legitimidade para abrir mão de direitos. Até hoje funciona porque serve para aumentar direitos, mas não para abrir mão de direitos. Então, fazer prevalecer o negociado sobre o legislado é totalmente contrário a toda a estrutura de proteção trabalhista nesse sentido, porque nós não temos hoje uma representatividade sindical adequada. E com relação a esses 2 novos modelos de contratação propostos, que é um por produtividade e outro por hora trabalhada, você acha que isso não poderia incluir mais pessoas no mercado de trabalho, pegando pessoas que trabalham por meio período ou por trabalhar 1 hora, que pode ter uma maior flexibilidade durante o dia? Isso, em muitos casos, já é possível. Tem contrato alguns contratos de trabalho já permitem isso. O problema é que é necessário que haja uma contrapartida mínima
de trabalho e de remuneração e de que a pessoa saiba com o que ela pode contar. Porque não é possível imaginar, por exemplo, nós lutamos muito e temos conseguido êxito contra a jornada variável móvel, que é bem isso. Algumas empresas se estabeleceram no Brasil, elas exigiam que o empregado ficasse à disposição praticamente 24 horas e chamavam o empregado para trabalhar quando necessário. A pessoa pagava não sabia, por aquela hora a pessoa não trabalhada. sabia se trabalhava de manhã, se trabalhava à noite, se ia receber por 3 horas, se ia receber por 4 horas, se ia receber por 5 horas. Isso tira a possibilidade da pessoa se organizar para saber de quanto dinheiro ela vai dispor para o sustento dela e da sua própria família. Então, isso também não se coaduna com uma verdadeira proteção trabalhista. Quero voltar mais uma vez à questão dos argumentos do governo para legitimar a reforma, né? O governo fala que isso vai trazer uma melhor modernização do ambiente de negócios e trazer uma maior segurança jurídica, mas isso vai acontecer sem apelo aos direitos dos trabalhadores. É possível ter esses dois lados, atender essas duas questões? Não é possível. Não é possível, porque até hoje, tudo que foi veiculado, primeiramente o Ministério Público do Trabalho não foi formalmente, não há ainda uma proposta formal que tenha chegado ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho sobre esta reforma, essa tentativa de reforma. Tudo que nós também acompanhamos é pela mídia. É impossível que uma parte apenas da relação abra mão dos seus direitos, porque nós não verificamos em nenhuma das propostas pautadas que haja uma contrapartida por parte do empresário. Na verdade, o que acontece é que o empresário não quer diminuir o seu lucro. Então, para não diminuir o seu lucro e para aumentar o seu lucro constantemente, porque essa é a lógica do sistema capitalista, sempre corre-se risco a parte que é mais fraca nessa relação. Qual que é o objetivo do Ministério Público do Trabalho de um Estado forte? Tem que buscar um equilíbrio entre essa parte que é desfavorecida economicamente, que só tem sua força de trabalho para oferecer, da parte que tem os meios de produção. Até porque um necessita do outro, né? Mas é claro, um necessita do outro, mas a igualdade de condições é muito diferente. Não há igualdade de condições na negociação. Então, um Estado forte, ele tem que fazer com que exista este equilíbrio. E ele não pode se submeter à movimentação do mercado único e apenas. Porque o mercado está preocupado apenas com o aumento dos lucros. Com o aumento dos lucros. Não importa o componente humano da relação. E é o Estado que tem que ter essa preocupação. Seja pela Justiça do Trabalho, seja pelo Ministério Público do Trabalho, seja pelo próprio Poder Executivo. É função do Estado. Os empresários falam que essa flexibilização ajudaria a ampliar o mercado formal de emprego, né? E assim sair mais rapidamente da crise. Essa correlação é verdadeira? Não é verdadeira, ela é ao contrário. Primeiro tem que se aquecer a economia para se sair da crise. E o aquecimento da economia, ele necessariamente exige com que mais pessoas estejam inseridas na possibilidade de consumo, por exemplo. A partir do momento em que eu diminuo os salários, porque todas estas propostas, elas não têm por objetivo claro, por objetivo concreto, a modernização da legislação trabalhista. Elas têm por objetivo a precarização da relação trabalhista, a precarização da relação de trabalho. Por quê? Porque ela vai colocar a parte mais fraca totalmente vulnerável. Ou você aceita desta forma, ou simplesmente você não será empregado. E outra pessoa poderá ser empregada no seu lugar. Então, não há, cientificamente falando e objetivamente falando, uma correlação lógica entre precarização das relações de trabalho e aumento da economia. Não há. Em nenhum país do mundo há. Você falou em modernização. Na visão do MPT, na visão da senhora, como é que se daria a modernização da CLT? O que precisaria ser feito dos dois lados, né, para tornar essa parte? A modernização, ela é sempre para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, as pautas são sempre para redução da jornada de trabalho, para ter mais tempo para estudar. Isso é que é modernização, para ter um salário digno. Lá na Constituição Federal está que o salário mínimo tem que atender. Ele tem que ser suficiente para gastos com alimentação, com escola, com saúde.
todos sabemos que não é o salário mínimo. Então, é isso que se busca numa verdadeira modernização, é fazer com que o salário mínimo ele atenda às condições básicas e necessárias para uma pessoa viver junto com a sua família. Isso que é modernização. Buscar um princípio básico, que é pilar da República Federativa do Brasil, que é a dignidade. É a inclusão social pela dignidade no trabalho. A partir do momento em que a pessoa não tem herança, ela não tem um negócio próprio e ela precisa vender a sua força de trabalho, ela tem que ter algum mecanismo de proteção para que ela faça isso de cabeça erguida. Para que ela faça isso, ela também é uma parte importante na relação, como você mesma disse. Ela também é uma parte importante na relação. Ela não pode ser subjugada. Ela não pode ser tratada como um ser inferior, em hipótese alguma. Outro ponto dessa reforma, trabalhado pelo governo, é a questão da regulamentação da terceirização. O projeto foi aprovado na Câmara no ano passado e está parado no Senado Federal. Entre os pontos polêmicos que essa reforma traz está a possibilidade de terceirização para atividade fim. Qual a implicação que a aprovação desse projeto nesses moldes teria? Mais grave ainda a questão da terceirização, porque ela foi rejeitada primeiramente, depois por uma manobra do que hoje está sendo julgado na Câmara dos Deputados para ver se perde seu mandato, numa manobra do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de novo foi julgado e aí ela foi aprovada. E agora, frente a toda essa movimentação, tanto da mídia como de alguns setores do Executivo Federal e dos empresários, aí claro que a terceirização, então, é uma das formas que eles utilizariam em tese para reduzir custos. E a terceirização, de novo, ela acaba com um elemento fundamental na relação de trabalho, que é a pessoalidade. Tá? A pessoa, de novo, é um humano que trabalha, é uma pessoa que trabalha. A partir do momento em que é terceirizado, qualquer pessoa pode trabalhar naquele lugar, porque ela não tem um vínculo com aquele seu empregador. Ela não tem um vínculo. O vínculo é com o intermediário, é com o atravessador. Mas hoje já existe a figura da terceirização, Sim. Mas não tem uma legislação que regulamente esse trabalho já é feito, né? Na verdade, tem uma legislação bastante específica que permite a terceirização em algumas atividades. Em algumas atividades, porque nessas atividades entendeu-se que era possível contratar um intermediário para que prestasse um determinado serviço, porque esse serviço não estava relacionado ao objeto principal da empresa, que é o que a gente chama de atividade fim. Então, ele estaria relacionado à atividade meio. Então, por exemplo, a CI conservação. Se eu tenho uma empresa de computação, por que eu posso contratar uma empresa para fazer o trabalho de limpeza para mim? Porque não é o meu objetivo principal a limpeza. Da mesma forma, a segurança. Se eu tenho uma padaria, por exemplo, eu até poderia contratar uma empresa de segurança, porque o meu objetivo, a minha atividade fim, o meu foco é fazer pão. E tudo que diz respeito a uma padaria. Eu não vou tenho também que me preocupar com segurança, se pode usar arma, se não pode usar arma. Então, seria possível, então, contratar uma empresa. Então, a lei já fez a previsão das atividades que podem ser terceirizadas. Agora, você terceirizar, por exemplo, pilotos de avião, certo? Você pode pegar um avião e vem um terceirizado de uma empresa qualquer. Você não vai saber quanto tempo ele tem de experiência, ele não tem contato com os outros trabalhadores da sua equipe. Isso é um exemplo. É fundamental. Assim, lamentavelmente, não me parece nem um pouco inteligente essa ânsia que vem surgindo para precarizar as relações de trabalho, porque também já ficou provado em vários estudos da OIT que quando a trabalhadora, eles se sentem integrados no negócio, a produtividade é muito maior. Quando eles se sentem participando do negócio, a produtividade é muito maior, o empresário vai ter um lucro muito maior. Teria que melhorar também a forma de gestão dessas empresas. Mas com certeza, porque de fato não é inteligente tratar o empregado como uma coisa. E a terceirização faz isso, ela coisifica a pessoa. E não é de fato inteligente, ela pode ter um lucro imediato, mas a longo prazo vai ter prejuízo.
vai ter prejuízo a longo prazo. E em algumas categorias você tem uma onda de pejotização, né? Na área de jornalismo você tem isso. Exatamente, por exatamente. exemplo. Esse já é um dos problemas que a gente já tinha antes de vir essa onda de precarização absoluta. São coisas que a gente ainda não tinha conseguido organizar. Seria também uma forma de modernizar a legislação, fazer com que todos os empregados que são de fato empregados sejam seletistas e não pessoas jurídicas. E alguns segmentos econômicos, de fato, eles são mais repetitivos em determinada fraude à lei, como, por exemplo, os meios de comunicação na pejotização. Talvez você possa, um grande repórter que tenha, de fato, ele mesmo já é uma personalidade, né? Que ele tem condições de negociar diretamente o valor do seu trabalho com a empresa, talvez ok, talvez tudo bem ele ser uma pessoa jurídica, mas um câmera, pessoas que não têm que não possa fazer frente ao empregador, não faz sentido ser pessoa jurídica. Ela tem que ser empregada, ela tem horário, é ela que tem que ir, ela não pode mandar alguém no lugar dela. É a pessoalidade. Desviando um pouco o foco, mas ainda dentro dessas críticas que se fazem à CLT e por necessidade coloca de atualizá-la, a Justiça do Trabalho ela costuma ser criticada por ter uma suposta visão paternalista. Inclusive, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho já fez alguma manifestação nesse sentido, né, dessa visão paternalista. É isso mesmo? O Ministério do Trabalho também entende dessa forma? O Ministério Público do Trabalho entende completamente diferente do que disse o presidente do TST. E também é bom deixar claro, o presidente do TST, ele é um ministro do TST. O TST tem 27 ministros e no mês de junho desse ano, 19 ministros do TST lançaram um documento em defesa do direito do trabalho e da justiça do trabalho. Então, a posição dele não reflete a posição da justiça do trabalho e é totalmente contrária à posição do Ministério Público do Trabalho, isso eu já posso falar pelo Ministério Público do Trabalho. E o que acontece? Isso também é uma falácia, dizer que é a justiça do trabalho que é paternalista, porque no Brasil há uma cultura de descumprimento da lei pelas empresas. É só fazer uma pesquisa na Justiça do Trabalho, praticamente 50% dos processos em trâmite na Justiça do Trabalho são para os trabalhadores receberem verbas rescisórias. Eles trabalharam e simplesmente não receberam seus direitos rescisórios. E por quê que eles vão tudo para a Justiça do Trabalho? Porque muitas vezes as próprias empresas mandam eles irem para a Justiça do Trabalho para fazer acordo e pagar menos. Esse seria um dos motivos para o tamanho da quantidade de ações de pessoas? Mas é claro. E a outra falácia que existe nisso não é apenas a Justiça do Trabalho que tem muitos processos. A Justiça Estadual também tem muitos processos. A Justiça Federal também tem muitos processos, porque também, além da parte trabalhista, ter essa cultura do descumprimento contumaz da legislação trabalhista, e é melhor ir para a Justiça do Trabalho porque lá faz um acordo e paga menos, o brasileiro em si, o sistema brasileiro em si, gosta de judicializar. O judiciário é muito demandado. Então, essa é uma cultura, é uma prática estrutural. É uma cultura do sistema jurídico brasileiro judicializar muito e não tentar, primeiro, cumprir a lei, né? Facilitaria bastante se a lei fosse cumprida. E segundo, tentar outras formas de composição que não acessam ao judiciário, mas todo o judiciário brasileiro é muito acessado, não apenas a Justiça do Trabalho. A proposta de reforma trabalhista ainda não está consolidada, não foi apresentada ao Congresso, ainda está só nas intenções. Mas até lá, o MPT ele vem atuando de alguma forma para poder acompanhar todas essas iniciativas que vêm se construindo? Já atuamos fortemente, tanto o Ministério Público do Trabalho como a nossa entidade de classe, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, em todos os projetos de lei em curso no Congresso Nacional que dizem respeito às questões trabalhistas, em especial aqueles que têm por objetivo ferir a dignidade da pessoa trabalhadora, porque uma das funções do Ministério Público do Trabalho é zelar pela dignidade da pessoa humana. Então, se nós identificamos já algum projeto de lei que vai contra isso, nós vamos atuar durante o processo legislativo, nós participamos somos convidados, inclusive, por congressistas, tanto deputados como senadores, para participarmos de
de audiências públicas, nós colocamos a posição do Ministério Público do Trabalho sobre determinado projeto de lei e o que isso pode trazer de bom ou de ruim. Então, a nossa atuação ela é constante nessa seara, ela é constante. Doutora Sandra, muito obrigada pela essa conversa. Esse tema é bastante sensível, né, como eu disse, controverso, e precisa ser debatido com toda a sociedade e com todas as partes, né? Então Exatamente. Não pode ser unilateral. É outra bandeira que o Ministério Público do Trabalho traz, que para haver qualquer modificação na legislação trabalhista, precisa haver realmente um diálogo com a sociedade. Muito obrigada. E essa edição do Espaço Debate fica aqui. Não deixe de conferir a entrevista que fizemos no ano passado sobre terceirização. Está no nosso canal no YouTube, é só acessá-lo. Até a próxima.